Nessa aula eu vou falar sobre a indispensabilidade do advogado, os direitos do advogado, de acordo com a ótica do processo civil e alguns aspectos. E o primeiro deles é aspecto constitucional do artigo 133, que prevê a indispensabilidade do advogado para a administração da justiça. Temos também ainda a importância de mencionar os direitos do advogado previstos no CPC de 2015, que consta no artigo 107. De acordo com o artigo que acabamos de ler, eu pergunto para você, uma questão de concurso público. Existem processos que as partes não são representadas por advogado? Resposta correta. Sim, temos a hipótese de juizados especiais nas causas até 20 salários mínimos. A presença do advogado é dispensável, ou seja, não é obrigatório a presença do advogado. Mas, em vários momentos da legislação, é essencial a necessidade de se fazer presente o advogado. Temos um exemplo aqui de audiência de mediação e conciliação, de acordo com o CPC 2015, que prevê para essa audiência o autor e o réu estejam representados por seus advogados ou por defensores públicos, mostrando que há uma certa indispensabilidade do advogado para a administração da justiça. Temos aqui o segundo ponto, que são os direitos do advogado, previsto no CPC 2015, que consta no artigo 107. Vamos ler. Artigo 107. O advogado tem direito a 1. Examinar em cartório, de fórum e secretaria de tribunal, mesmo sem procuração. Vou repetir de novo. Mesmo sem procuração. Autos de qualquer processo, independentemente da fase de tramitação. Segurados obtenção de cópias e o registro de anotações, salvo na hipótese de segredo de justiça. Apenas o advogado constituído terá acesso aos autos, ou seja, só ele pode levar o processo para casa. Eu, Marcelo Pedro, como advogado, posso ir no fórum e ver o processo de outro advogado? Posso. Posso extrair anotações do processo? Posso também. Posso tirar cópias? Posso também. Salvo nos processos de segredo de justiça. O mesmo ocorre para os processos eletrônicos. Segundo direito, requerer, ou seja, no inciso 2, requerer com o procurador vista dos autos de qualquer processo pelo prazo de 5 dias. Ou seja, esse inciso 2 está dizendo o seguinte, é para os processos físicos, que você pode retirar o processo do cartório e levar para o seu escritório. Já no processo eletrônico, não é necessário que você tenha vista o tempo todo. Aí eu faço uma pergunta para você, é sempre permitida essa retirada? É uma boa pergunta. Vamos ler o inciso 3º, embora ver o que é que ele diz. Terceiro, retirar os autos do cartório ou da secretaria pelo prazo legal, sempre que nele lhe couber falar por determinação do juiz, nos casos previstos em lei. Ou seja, o juiz me intimou a falar. Posso retirar o processo do cartório e levar para o meu escritório? Posso. Mas temos um problema aqui. O advogado da outra parte não vai ter acesso porque o processo está comigo. Como é que a gente resolve isso? É o que diz o parágrafo 2 aqui. Vamos ler. Parágrafo 2º. Sendo o prazo comum às partes, os procuradores poderão retirar os autos somente em conjunto ou mediante prévio ajuste por petição nos autos. Ou seja, faça uma petição do processo, retirando do dia 10 ao dia 12. Ele faz outra petição, tirando do dia 12 ao dia 14. Ok? Vamos ler aqui o parágrafo 3º. Parágrafo 3º. É lícito ao procurador, na hipótese, retirar os autos para obtenção de cópias pelo prazo de 2
a 6 horas, independentemente de ajuste, sem prejuízo da continuidade do prazo. Bom, o que isso quer dizer? Ou seja, eu posso tirar o processo entre 2 e em 6 horas, para obter cópias, mesmo que a outra parte não concorde. Bom, vamos ter bom senso. Mas vai que eu não entregue esse processo entre as 2 horas que eu combinei com o cartório ou com as 6 horas. Aí sim, nós temos um problema. Aí eu posso perder o direito de retirar esse processo, nesse processo, não nos outros, mas só nesse. É o que diz o parágrafo 4º. Não, 4º. Vamos ler. Ou seja, no parágrafo 4º, o procurador perderá, ou seja, perderá no mesmo processo, não nos processos futuros, mas nesse mesmo processo, se não entregar no prazo combinado entre 2 e 6 horas. Então, não nos processos futuros, repetindo, mas sim só nesse processo. Chegamos ao final mais de uma aula. Foi uma aula tranquila, foi rápida essa. Ou seja, se você quer se aprofundar mais um pouco nesse tema, você vai ter que ler a Lei 8.960 de 1994, que regula a advocacia no Brasil. Ou seja, lá você vai ter uma amplitude de direitos e prerrogativa e deveres dos advogados do Brasil. Mas, para o meu edital de concurso público, é só até aí. Para você que quer se aprofundar para a prova da OAB, vai ter que ler essa lei toda aí de 8.960, ok? Até a próxima.